Fala galera da F1 Race, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar dos principais destaques do GP de Abu Dhabi, que foi a última etapa do Mundial de Fórmula 1 2020. Então, primeiramente, se inscreva no nosso canal F1 Race, ative as notificações para vocês receberem todos os nossos vídeos e estar junto conosco aqui no canal. Então, pessoal, hoje eu vou começar o vídeo um pouco diferente, vou começar com um agradecimento, tá? Essa semana eu recebi um presente, deixei aqui guardadinho para mostrar para vocês, tá? Nem utilizei ainda. Então, ó, o presente que eu ganhei foi um boné da ThePlayer.com, tá? No final de outubro, ou comecinho de novembro, eu estava assistindo uma live na Motorsport.com. Quem não conhece esse canal, siga, tá? Tem o canal no YouTube. Eles têm um conteúdo muito bom de Fórmula 1. As lives deles são muito legais, tá? Então eu estava acompanhando uma live com o Carlos Costa e o Guilherme Longo. E lá eles estavam lançando um novo patrocinador do canal, que era o ThePlayer.com. E eles fizeram uma promoção. Durante a live, quem estivesse acompanhando e se inscrevesse no site da ThePlayer, os 30 primeiros ia ganhar um boné. Tá? Então, essa semana eu recebi o meu boné. Muito obrigado aí, ThePlayer. Tá? Então, como eu falei, ainda não tinha utilizado, eu vou aproveitar para estrear aqui no nosso vídeo aí. Então, galera, ThePlayer.com, quem não conhece, é um site de apostas, tá? Então, eu já fiz o meu cadastro lá, então entra lá, dá para você fazer aposta em diversas modalidades. E o mais legal, como eu falei, o Motorsport, um canal muito legal, e eles estão com a parceria com o ThePlayer, eles têm um espaço só com o Motorsport, dando dicas para quem está utilizando o site ThePlayer.com. Então, galera, recomendo ThePlayer.com e principalmente o Motorsport.com, tá? Então, vou ler um trechinho aqui da carta para vocês também. Então, olá, ficamos muito felizes com o seu cadastro no ThePlayer.com, a maior comunidade de apostas esportivas. Junto com essa cartinha, estamos enviando um boné absolutamente exclusivo para você. Espero que você goste, use muito o nosso boné e tenha muita sorte com ele. Com certeza vou usar muito, gostei bastante, tá? Então era isso. Mais uma vez, muito obrigado ThePlayer e principalmente Motorsport.com, que eu gosto bastante do conteúdo deles, como eu falei. Então, pessoal, vamos falar do GP de Abu Dhabi. Como vocês sabem, a expectativa para o GP de Abu Dhabi normalmente não é tão boa, porque a pista é um pouco travada no quesito de ultrapassagens. Então, nos últimos anos aí, o pessoal estava até brincando que parecia uma procissão, tá? A Mercedes lá na frente e o restante seguindo atrás. Então, a expectativa não era tão alta para o GP, tá? Mudou um pouquinho esse ano, porque as últimas corridas estavam muito boas. Então, a gente pensou que poderia ter algumas coisas diferentes na corrida, tá? E também a questão do Russell, que até na última hora a gente estava na expectativa que ele fosse correr pela Mercedes de novo, que não se concretizou, infelizmente, tá? Mas o GP de Abu Dhabi, mesmo com essas expectativas aí, eu considero que foi uma boa corrida, tá? Principalmente que teve algumas disputas ao longo dela, que com excelentes ultrapassagens aí e principalmente porque estava tendo a disputa, como era a última etapa, então o pessoal queria se garantir tanto na disputa do campeonato de pilotos, como nos construtores, tá? Então, deu uma pimentinha pro GP, tá? Então, para mim, foi uma boa corrida. Então, primeiro destaque da corrida, como não poderia deixar de ser, Max Verstappen. Ele teve um excelente final de semana, principalmente no Qualify, fez uma voltaça, ali arrebentou no Qualify, deixou as Mercedes para trás, e na corrida não foi diferente, tá? Ele fez uma excelente largada, já pulou na ponta e foi embora, tá? Manteve um ritmo de corrida muito bom, excelente ritmo de corrida, tanto é que ele colocou 15 segundos em cima da Mercedes, inacreditável. Se eu contasse para vocês, antes da corrida, o Max vai colocar 15 segundos na Mercedes, garanto, ninguém ia acreditar, tá? A gente sabe que o Max é um piloto excelente, mas a gente também sabe que a Mercedes vai de vento e pouco aí, e ninguém acreditava nessa questão
que o Max ia ter esse desempenho e a Mercedes ia estar um pouco abaixo, tá? A Mercedes, aí vale ressaltar que eles fizeram uma configuração de um motor, tiraram um pouco de potência do carro, porque eles não queriam ter problemas com perda da unidade de potência, então isso daí impactou bastante na corrida, tá? Mas, mesmo assim, o final de semana do Max e a corrida que ele fez, com certeza ele está de parabéns. Max, a cada dia ele mostra o grande piloto que é. Tá? 2021, Max promete muito. Torço muito pela Red Bull em 2021, que ela consiga acertar o carro mais do que já é, que o Max reclama alguns pontos aí de dificuldade de pilotar o carro, que isso melhore para que a gente possa, no ano que vem, ter uma disputa mais próxima aí. Então, para a Red Bull frente Mercedes. Então, depois, os próximos destaques aí eu vou citar de forma protocolar, que eu sempre cito o pódio, tá? Bottas, P2. Bottas, basicamente, o que ele fez de bom na corrida foi a largada, tá? Porque nos últimos GPs a gente viu ele estava sendo pífio na largada, estava largando muito mal, sendo ultrapassado, e nessa corrida não, ele largou bem, tá? Não conseguiu tomar a ponta do Max, porque como eu falei, o Max largou de forma excelente, mas ele manteve a posição dele, tá? Não foi muito ameaçado, e depois da largada ele manteve um ritmo de corrida bom. Como eu falei, os carros da Mercedes estavam com uma configuração de potência um pouco menor, então com certeza impactou, mas ele fez uma corrida ok, tá? Como eu citei em vídeos anteriores, não é isso que a gente espera do Bottas, a gente espera muito mais, não digo nem do Bottas, mas a gente espera muito mais do segundo piloto da Mercedes. É o segundo piloto que tem o melhor carro do grid, tá? E não é um ano o melhor carro. A gente está vendo o Hamilton se consagrando, tá? Não é só pelo carro, que eu já citei várias vezes, mas não tem como dizer que não é o melhor carro do grid e que o Bottas está deixando a desejar. Então a gente espera do Bottas muito mais para 2021. Ele espera a faca nos dentes e que ele venha focado em proporcionar uma disputa melhor dentro da equipe. Tá? Então, como eu falei, basicamente o destaque do Bottas foi a largada, porque ele vinha muito mal, então nesse GP ele se recuperou nesse quesito. Tá? Depois, de forma protocolar também, Hamilton fez uma boa corrida, principalmente o destaque para ele aí é a questão da Covid. Ele não participou do último GP por causa da Covid, ainda não estava 100%. Mas você sabe, campeão é fominha. O cara que quis vir para a pista, tá? Eu, como fã da Fórmula 1, e de quem é fã de Fórmula 1 gosta de disputa roda com roda, eu gostaria que o Russell tivesse feito essa corrida, mas infelizmente não se concretizou. Foi o Hamilton, mas fez uma boa corrida, apesar dos pesares, tá? A questão da Covid, ele não estava 100% fisicamente, mas manteve um bom ritmo de corrida, acompanhou o Bottas, ficou ali 3, 4 segundos do Bottas em alguns momentos, nada mais que isso, tá? Então, vale o destaque para ele por causa disso, e que de forma contumaz ele não cometeu nenhum erro, tá? Que isso daí já está na cartilha do Hamilton aí. Então, agora vamos para os outros destaques. Olha, já citei esse daqui várias vezes, os destaques negativos, mas hoje ele está no positivo. Albon fez uma excelente corrida, tá? Ele teve um bom ritmo de corrida. Dessa vez ele não deixou as Mercedes ir embora, tá? Ele manteve uma certa distância para o Hamilton, mas não deixou abrir demais. E também ele conseguiu cravar a posição dele, ali a P4, não deixou nenhum piloto chegar perto. E principalmente o destaque para ele foi a ultrapassagem em cima do Norris e o ritmo de corrida dele, como eu falei, não deixando as Mercedes ir embora e acabar ficando para trás para ficar brigando e perdendo tempo com o pelotão de trás. Dessa vez ele marcou o território dele, marcou a posição dele ali no P4, que é o que se espera, que são os dois melhores carros do grid aí, Mercedes e Red Bull, é que eles disputem entre as 4 primeiras posições, e não como ele estava fazendo nas anteriores, tá? Então,
para mim ele foi um destaque positivo aí, fez uma corrida muito boa. Ele não vinha de bons resultados, tá? Mas com essa corrida é mais um tijolinho que ele tenta cravar para garantir a cadeira em 2021. Particularmente, eu não acredito que ele vai estar na Red Bull em 2021. Talvez esteja como piloto de teste, se ele quiser ficar. Mas como piloto, eu acho que ele não vai ter assento em 2021 na Red Bull. Tá? Mas é uma opinião minha. Mas nesse GP, dou meus parabéns para o Albon. Fez uma boa corrida, marcou a posição dele e representou a Red Bull muito bem nessa corrida. Depois, o próximo destaque para vocês é um destaque duplo. Tá? A McLaren como um todo fez um excelente final de semana. Tanto o Norris quanto o Carlos Sainz, eles tiveram um excelente ritmo de corrida, aproveitaram as oportunidades, principalmente o Norris, tá? Marcou mais uma vez na frente do Carlos Sainz, tanto na classificação quanto na corrida, tá? Então, foi um grande destaque aí, foi a McLaren como um todo. Seus dois pilotos fizeram um excelente papel aí no final de semana, marcaram a P5 e P6, tá? Então, McLaren está de parabéns, Norris e Sainz, parabéns aí, foi um excelente final de semana de vocês. O próximo destaque é o Ricciardo, tá? Ricciardo, ele não vinha tão bem no final de semana. A Renault, em alguns momentos, ela tinha um certo destaque, mas durante a corrida não se esperava muito dela. Se esperava que ela ia ficar no intermediário ali. Ricciardo estava lá atrás, mas ele aproveitou a oportunidade do safety car, não foi para o box, que nem todos os pilotos foram ali, a maior parte foram para o box. Ele viu a oportunidade dele de marcar mais pontos e arriscou. E eu concordo plenamente com o Ricciardo. Tem que arriscar, tem que ir para cima, porque ele estava lutando aí pela posição no campeonato de pilotos, tá? Infelizmente ele não conseguiu, mas ele arriscou bastante e teve um grande resultado. Porque se não fosse ele correr esse risco de não parar, ele deixava parar lá na frente, fez uma parte da corrida com o pneu, acho que, se não me engano, ele deu mais de 44 voltas com o jogo de pneu, tá? Então, valeu muito a pena o risco dele, porque ele conseguiu a P7, fez uma corrida muito consistente, tá? Então, Ricciardo, mais uma vez, parabéns. Para o Ricciardo, vale o parabéns por essa corrida de Abu Dhabi, mas principalmente pelo ano dele. Fez um excelente ano, mostrou o grande piloto que é. Nesse ano, a equipe Renault vinha numa crescente, tá? Com ótimos resultados. Ricciardo fez os pódios, o Ocon no último GP marcou um pódio também, tá? Então, Ricciardo foi um grande destaque aí na corrida. Fora esses destaques principais aí, senão eu vou colocar mais pilotos em destaques, mas vale menções aí para alguns pilotos. Cito o Gasly, porque fez excelentes ultrapassagens durante a corrida, aproveitou as oportunidades, tá? Acabou no P8. O Ocon também vale destaque, ele fez uma estratégia diferente do Ricciardo, mas ele manteve um bom ritmo de corrida, tá? As oportunidades que teve, ele não deixou passar, aproveitou as oportunidades e, principalmente, ele mostrou muita confiança na ultrapassagem que ele fez no Stroll na última volta. Ele vinha a 2, 3 voltas ali tentando, e na última volta ele colocou a faca nos dentes e falou: eu vou passar. Passou aí na última volta, foi uma excelente ultrapassagem. Quem é fã adorou. Ultrapassagem dessa na última volta. Meu irmão, é isso que a gente quer na Fórmula 1. Tá? Então vale menção para ele também. E outro piloto que eu vou citar também como menção é o Raikkonen. Para mim ele fez uma corrida muito consistente com a Alfa Romeo. Ele aproveitou as oportunidades que teve, sempre manteve um ótimo ritmo na corrida, acabou na P12, tá? Que foi um excelente resultado. Só para vocês terem ideia, provavelmente vocês já sabem que vocês são fãs da Fórmula 1 e acompanharam a corrida, mas ficou na frente das duas Ferraris o Raikkonen, tá?
Leclerc com P13 e Vettel com P14 aí. Então, são essas as menções que eu queria citar, tá? E o que vocês estão esperando, né? Falar do Brazuca, meu irmão. O Brazuca na Fórmula 1 a gente tem que falar em todo vídeo, tem que comentar, tá? Tem que fomentar o assunto brasileiro na Fórmula 1, porque é isso que a gente quer. A gente quer um brasileiro para correr a temporada inteira na Fórmula 1, nos representar, porque a Fórmula 1 tem inúmeros fãs no Brasil, tá? Fãs não, aficionados, como eu e como você que está aqui no canal. Então a gente quer um Brazuca na Fórmula 1, então a gente tem que fomentar, tem que comentar, tem que levantar os brasileiros aí na Fórmula 1. Então, vou falar do Pietro Fittipaldi. Pietro fez o GP passado, tá? Eu considerei que ele fez um excelente papel. Ele ficou, se eu não me engano, a 4 segundos do Magnussen na corrida passada. Nesse GP, ele largou um pouquinho mais à frente, ele largou na frente do Magnussen, porque ele tinha trocado alguns itens da unidade de potência. Largou na frente do Pérez também, por causa do mesmo problema, que ele mexeu na unidade de potência. Trocou alguns componentes, né? Fittipaldi, ele largou bem, conseguiu fazer uma excelente corrida, teve um ritmo muito bom. Ele não deixou ficar distante do Magnussen, que estão sempre mantendo aí 3, 4 segundos, tá? Em alguns momentos ele chegou a atacar os carros que estavam mais para trás, fez a ultrapassagem no Magnussen, companheiro de equipe, tá? E infelizmente o carro deu um problema de superaquecimento e ele teve que fazer uma terceira parada, porque se não fosse necessário, o Pietro ia acabar na frente do Magnussen, um piloto que tem muitos anos de Fórmula 1, conhece o carro há muito tempo, tá? E o Pietro ia conseguir acabar na frente dele, que eu considero que ia ser um resultado excelente, tá? Mas teve esse problema da parada, precisou fazer, infelizmente, como eu falei, mas ele fez um excelente papel esse final de semana. Ele deixou a marca dele na Fórmula 1. Infelizmente, na Haas para 2021, os pilotos já estão confirmados, aí, como vocês sabem, Nikita Mazepin e Mick Schumacher, mas ele fez um excelente papel. Espero que logo Pietro tenha outra chance na Fórmula 1, pode ser na Haas ou em outra equipe, mas que ele possa nos representar a temporada inteira. É isso que a gente quer. Brazuca na Fórmula 1. Hashtag Brazuca na Fórmula 1. Então, galera, eu sei que vocês estão esperando também. Vamos lá, os destaques negativos da corrida, tá? Meu principal destaque negativo para essa corrida foi o Stroll. Ele não teve um bom ritmo de corrida, teve até oportunidades dentro da corrida para conseguir um melhor resultado, mas ele não conseguiu suprir os obstáculos aí. Se eu não me engano, ele estava na P8, ele estava atrás do Vettel, ele ficou várias voltas atrás do Vettel sem conseguir passar, ficou travado, perdendo tempo, tá? E para ele valia muito o resultado dessa corrida, principalmente depois que o Pérez abandonou a corrida, infelizmente, tá? Então essa corrida valia muito para Racing Point, valia muito para o Stroll, e ele estava atrás do Vettel. Como vocês sabem, já citei, a Ferrari, inimaginável, a Ferrari dizer que a Ferrari não tem motor, mas é o que ocorre, tá? Então, ele tem um carro melhor, muito superior. Tudo bem que tem a questão do circuito de Abu Dhabi ser muito travado para ultrapassagem, mas é o que eu digo. Na hora do vamos ver, o piloto que quer passar, ele vai para cima e passa. Quando a gente vê Ricardo passando em lugares que não dá, a gente viu o Ocon fazendo uma ultrapassagem em cima do próprio Stroll, que muitos já diziam que não dava para fazer, ele foi lá e fez. Norris fez ultrapassagem, Albon fez uma ultrapassagem sobre o Norris excelente, tá? Então, eu vejo ele como destaque negativo, porque ele viu as oportunidades passando e não montou no cavalo e foi embora, tá? Então,
Para mim ele fez uma corrida abaixo, não era o que esperava, principalmente num GP que ele estava disputando a terceira posição para Racing Point no Construtores aí, que eles estavam com certeza esperando um resultado melhor, estavam esperando com os dois pilotos, mas infelizmente Checo Pérez aí teve problema. Não sei o que arrumaram no carro dele, né? Porque trocaram os equipamentos, ele acabou largando lá de trás porque mexeram no carro, e na 10ª volta o carro simplesmente apaga. Não dá para entender também a equipe, hein? A gente precisa saber o que aconteceu. Vamos acompanhando aí durante a semana os canais do YouTube, os sites internacionais, porque não dá para entender, né? Então, para mim, o principal destaque negativo aí do GP de Abu Dhabi foi o Stroll, tá? Depois, outro destaque negativo para mim foi o Magnussen. Tudo bem que ele largou lá da penúltima posição, mas não é muito diferente do que eles largam na Haas, tá? Mas eu entendo que ele fez uma corrida, não foi muito consistente o ritmo dele, tá? Teve algumas oportunidades também que eu entendo que dava para ele ter feito ultrapassagens ou manter um ritmo melhor, tá? Para conseguir ganhar posições, e não ocorreu. Então eu coloco ele como destaque negativo, então, desse GP. Então, galera, como não poderia deixar de ser, hoje é o vídeo da última etapa do Mundial. Então, se concretizaram aí as posições. Quem estava disputando aí a questão dos construtores, como Racing Point, McLaren e a Renault, que era a principal briga ali nas posições de terceiro, quarto e quinto, tá? E no campeonato de pilotos também tinha a briga pelo quarto lugar, aí, como eu falei, do Ricardo Pérez, tá? Então eu vou citar para vocês agora como que ficou o campeonato, tá? Então primeiro eu vou citar o campeonato de pilotos para vocês. Então, Hamilton, como vocês sabem, 347 pontos. Meu Deus do céu, que lavada. O cara tá sobrando na Fórmula 1, tá? Tanto que ele tá sobrando sobre o companheiro de equipe dele, mais de 100 pontos na frente do Bottas, tá? É isso que a gente fala, que a gente espera mais do Bottas, tá? Porque eu entendo que dentro da Mercedes não é para ter essa diferença. O Hamilton, a gente sabe que ele é um piloto fantástico, tá? Não é à toa que ele gravou o nome dele na história, tá? Mas eu acho que eu considero que o Bottas aí, ele tem que fazer um papel melhor, ele tem que colocar fogo na disputa interna aí dentro da equipe. Depois, Max, 214 pontos, tá? Ele ficou a 9 pontos somente do Bottas. Então, já pensou se a Red Bull com o Max consegue ficar na vice-liderança do campeonato, tá? Com um carro que, sabiamente, ele não tem como disputar com a Mercedes diretamente, mas mesmo assim o Max ficou a 9 pontos do Bottas. Depois, Pérez, 125 pontos, fez um excelente campeonato, tá? Realmente, eu não entendo como o Pérez não vai ficar na Fórmula 1 em 2021. Eu tô aqui na torcida, tá? Para que ele feche esse contrato com a Red Bull, porque com certeza ele vai entregar muita adrenalina, muitas disputas aí em 2021 para nós que somos fãs da Fórmula 1. Depois, Ricardo ficou a 6 pontos do Pérez, como eu falei, era disputa direta, tá? Ele 119 pontos, Carlos Sainz 105 pontos, Albon 105 pontos. Já citei em outros vídeos do Albon. Eu considero que é uma distância muito grande para o Max, tá? E não é tanto da questão de resultados, tá? Além dos resultados, é questão de performance. Tem corrida aí, se eu não me engano, foi no GP do Bahrein que ele ficou a 30 segundos do Max, tá? É uma diferença enorme. Não pode ter uma diferença dentro da mesma equipe de 30 segundos para os dois carros aí, tá? Então,
Albon P7, Leclerc P8, 98 pontos, tá? Ferrari, não tem nem o que se falar, né? Vou deixar para falar nos construtores da Ferrari. Então, Norris, 97 pontos com a McLaren, tá? E também ficou com a diferença para o Carlos Sainz aí de 8 pontos, tá? Foi uma disputa boa, foi uma disputa muito equilibrada dentro da equipe, tá? O ano que vem, como vocês sabem, o Sainz vai estar na Ferrari, mas o Norris, para mim, eu considero que fez um bom campeonato, esperava até um pouco mais, tá? Porque ele começou o ano da McLaren, o início foi muito bom, tá? E depois, em algumas corridas aí no meio do campeonato, acabou não pontuando tão bem e prejudicou essa questão aqui dos pilotos, tá? Depois, na P10 aí, Gasly, 75 pontos, excelente campeonato para ser considerada, entre aspas, uma segunda equipe da Red Bull. Ele foi rebaixado, como sabemos, na temporada anterior, mas foi um piloto que teve muita força mental, se reinventou, tá? E com certeza ele está em outro patamar ao final da temporada, frente às demais equipes aí. Já teve vários comentários do Gasly em outras equipes, tá? Principalmente já citaram na Renault, tá? Até pela questão da nacionalidade, né? Mas fez um excelente campeonato, Pierre Gasly. 11º, Stroll, 75 pontos. Como eu falei, a gente esperava mais da Racing Point, e principalmente o Stroll, ele fez um início de campeonato, até a metade do campeonato, muito boa. Depois teve o problema da Covid. Quando ele voltou, meu Deus do céu, tragédia. Passou vários GPs tendo problemas, não tendo desempenho na corrida e vendo o Pérez pontuar, e o Stroll lá atrás, e o ritmo muito diferente, muito na questão de desempenho, muito abaixo do que o Checo Pérez. Depois, 12º, Ocon. Ocon fez uma excelente temporada, tá? Ele estava com o Ricardo é um piloto muito forte, tá? Mas o Ocon no começo do campeonato ele não foi tão bem, mas na segunda parte do campeonato ele melhorou, conseguiu melhorar o seu desempenho, manter ritmo de corrida, e como a gente sabe, na penúltima etapa conseguiu um excelente pódio para a Renault, tá? E nessa corrida também ele fez um bom papel, não ficou tão à frente na questão de pontuação, tá? Mas teve uma excelente temporada aí. Eu considero que ele consiga se manter na Renault para 2021, tá? E vamos ver como que vai ser isso, essa disputa aí agora com Alonso aí na Renault. Depois, 13º, Vettel, 33 pontos, tá? 33 pontos pro Vettel. Como eu falei, vou deixar para falar da Ferrari nos construtores, né? 14º, Kvyat, 32 pontos. Considero que nas últimos GPs, eu vou colocar os últimos 5 GPs, ele teve um crescimento. Eu acho que também pela questão do contrato, que teve muitas notícias aí que ele ia perder a cadeira em 2021, tanto é que até agora não houve renovação, ele já fez até a despedida, e é o que deve acontecer, o Kvyat não correr na AlphaTauri em 2021, tá? Mas ele, nessa segunda parte do campeonato, os últimos 5 GPs aí, ele fez um bom papel, tá? Depois, 15º, Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg correu 2 GPs, tá? Marcou 10 pontos aí no campeonato, ficou na frente de 5 pilotos, tá? Então fez um excelente papel para alguém que estava longe da Fórmula 1, ser convidado de última hora, como foi o caso dele, chegar, já sentar no carro, treinar e correr e conseguir pontuar, é fantástico, tá? Não é à toa que ele estava sendo cotado em algumas equipes aí, tá sempre sendo jogado no ventilador como um plano B, tá? Depois,
Kimi Raikkonen, 16ª posição, com 4 pontos. Giovinazzi também com 4 pontos, 17ª. Russell, 3 pontos, os pontinhos que ele fez pela Mercedes aí, tá? E Grosjean, 2 pontos, 19º. Kevin Magnussen, 1 ponto. E Nicolas Latifi zerado aí pela Williams, tá? O Russell também ia acabar zerado se ele tivesse pelo Williams, mas conseguiu aqueles pontinhos correndo pela Mercedes, aquela fantástica corrida que ele fez, então ele mereceu bastante. Então, pessoal, como eu citei, agora eu vou falar do Mundial de Construtores, tá? Foi uma temporada que eu acho que muitos de vocês não esperavam, eu também, por causa da questão da pandemia, que tivesse uma temporada com 17 corridas, como teve, tá? Me surpreendeu. E principalmente com as disputas que tiveram durante esse ano no Mundial de Construtores, principalmente pelas posições 3, 4 e 5 aí, as 3 equipes brigando aí, né, por essas posições e invertendo durante o campeonato, tá? Mas vamos lá. Como a gente já sabia, Mercedes de braçada, 573 pontos. Depois, logo atrás, Red Bull, 319. Então, você vê a diferença entre as equipes. Como eu sempre digo, a Red Bull ainda não proporciona um carro à altura do Max, que ele possa disputar de frente com o Hamilton e com o Bottas. Tá com o Bottas, como eu falei, já tá perto, né? Mas com o Hamilton ainda não tem como, por causa do equipamento. Depois, aí começam os mortais. Tá? McLaren, 202 pontos. Fez uma excelente temporada a McLaren. Desenvolvimento do carro. Vinha no crescente. Tá? E principalmente os pilotos. Carlos Sainz fez um ano excelente. Muito bom mesmo. Norris também. Algumas corridas, como eu falei, eu esperava um pouquinho mais. Mas, no geral, fez uma excelente temporada também, Lando Norris, tá? E foi a equipe que teve os pilotos mais próximos na questão de pontuação, foi a McLaren. Então, para você ver que eles fizeram um excelente trabalho aí, parabéns McLaren pelo P3 aí, fantástico, e é muito bom a gente ver a McLaren retomando a frente na disputa dos construtores, porque é sempre bom a gente ver as equipes que têm histórias aí lutando e voltando para a briga, tá? É isso que a gente quer da Williams também, tá? Que a gente vai citar aí, né? Então, depois, Racing Point, 195 pontos, tinha uma grande chance de ficar na P3, teve aquela questão da punição, perdeu 15 pontos, tá? Então ficou com 195. Depois a Renault, 181, ficou na P5. Como eu falei, a Renault fez um excelente papel esse ano. Ela já vinha no ano passado numa crescente, esse ano veio numa crescente no começo do campeonato. Ricardo muito top, tá? Mostrou o grande piloto que é. Ocon também se recuperou dentro da equipe. Para mim, eu considero que ele fez um excelente trabalho esse ano, tá? E ele cravou essa cadeira aí para 2021. Depois, vamos lá, falar da Ferrari. Ferrari, papel péssimo fez esse ano, como eu já citei no vídeo, inacreditável a gente dizer que a Ferrari não tem motor. E é simplesmente o que aconteceu esse ano. Um carro que não tinha potência, tá? Os pilotos sofriam dentro do carro, principalmente Leclerc, um piloto que tem muito talento. O cara, ele tirou mais do que o carro podia entregar, tá? Mas mesmo assim, a diferença entre Renault e Ferrari são exatamente 50 pontos no campeonato. 50 pontos. É uma diferença muito grande. A Ferrari fica na 6ª posição no campeonato, tá? É muito pouco para a Ferrari pelo investimento que ela tem e principalmente pela história que a Ferrari tem, tá? É muito pouco, tá? E o que contribuiu também foi a questão do ano péssimo do Vettel, tá? Vettel fez um ano pífio. Ele teve 2 momentos no campeonato, eu cito. O pódio foi
para ele, assim, foi um momento de grande destaque, foi o momento dele no campeonato. E eu cito essa corrida aqui porque ele, para mim, ele teve um desempenho muito bom com o equipamento que ele tinha e as possibilidades que ele tinha. Para mim, ele fez uma boa corrida, teve um bom desempenho, segurou, como eu falei no vídeo, o Stroll aí, várias voltas que o RC tem um carro muito melhor, tá? Mas mesmo assim, Ferrari muito abaixo, muito abaixo. Minha torcida como fã de Fórmula 1 e principalmente como ferrarista é que em 2021 a Ferrari se recupere e volte para essa briga aí, para brigar pelo P3, tá? E sonhando brigar pelo título aí, mas aí é sonho, tá muito distante. Vamos colocar o pezinho no chão, brigar pelo P3, tá? Depois, AlphaTauri, 107 pontos, ficou a 23 pontos da Ferrari. Como eu citei, a AlphaTauri, uma equipe B da Red Bull, tá? Ficar a 23 pontos da Ferrari. Tanto é que eu fiz um vídeo específico sobre isso, tá? Colocando o questionamento. Será que a Ferrari vai ficar atrás da AlphaTauri? Não ficou, mas quase, hein? Quase, quase, quase. Passou perto. Ia ser uma vergonha para a Ferrari ficar atrás da AlphaTauri, que é, como eu falei, uma equipe B, tá? Mas hoje é o que temos para hoje na Ferrari, né? Depois, Alfa Romeo, 8 pontos. Ficou bem dividido, como vocês viram na classificação do pilotos, 4 e 4. Raikkonen e Giovinazzi, cada um com 4 pontos. Haas, 3 pontos. Eu esperava mais, tá? Sendo sincero, esperava mais da Haas para esse ano. Tô na torcida que o ano que vem essa mudança, trocar os dois pilotos, deu um chacoalhão na equipe, tá? E principalmente que eles tenham muita parcimônia, tá? E consigam educar os meninos aí, principalmente Nikita Mazepin, porque na última corrida da GP2 deu o que falar, né, Mazepin? Não dá para chegar na Haas e fazer uma daquela, hein? Pelo amor de Deus. E por último, a Williams zerado, mais um ano zerado da Williams, tá? A gente vê que já teve uma evolução, não é muito grande, é pequena, mas dá para notar, tá? Russell tira muito daquele carro, o carro não tem para entregar, mas ele por vários GPs ele conseguiu no Qualify colocar a Williams no Q2, que não era esperado, tá? E a gente torce, como fã da Fórmula 1, como eu falei, por uma equipe que tem muita história, a gente torce que a Williams volte devagarzinho, volte para o meio do pelotão e alguns anos aí, 2022, 2023, a Williams tenha equipamento e possa estar disputando ali pela P3, P4 do campeonato aí, que é uma posição que a Williams merece, onde que ela deve estar. A Williams é uma equipe que ela não pode estar há 2, 3 anos aí na Fórmula 1 zerada, tá? E tem tantos problemas aí como que a Williams está tendo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou longo, eu sei, tá? Mas é que tinha bastante assunto para falar, eu tinha que passar os resultados aí do campeonato, citar os destaques. Como eu falei, GP de Abu Dhabi, para mim, eu considerei que foi uma boa corrida pelas disputas que proporcionou no meio da prova, aí as ultrapassagens, e que tinha essa pimentinha, aquelas disputas de construtores e alguns pilotos disputando posições aí no campeonato, aí, tentando sacar aí na última corrida. Então, pessoal, principal, comentem aqui no vídeo, façam suas análises, porque como eu falei, esse canal eu criei para poder fomentar, falar de Fórmula 1, porque é uma paixão minha e quem está aqui do outro lado, com certeza é apaixonado, é aficionado pela Fórmula 1. Então, a gente tem que fomentar, tem que trocar figurinha, tem que comentar, fazer análise, porque é isso que a gente gosta, é isso que a gente ama. Então, comentem aqui no vídeo, tá? Estou ansioso para ler os comentários de vocês aí, tá? 2021, tá? Eu vou fazer um vídeo na próxima semana com as expectativas para 2021 na temporada. Espero que até a gravação desse vídeo aí já tenha definido essa cadeira da Red Bull, como que vai ficar,
tá? E tem aquela incógnita da posição do Kvyat também, o assento dele, como que vai ficar, tá? Então, pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal F1 Race, ative as notificações para vocês receberem todos os nossos vídeos aí e estarem conosco aqui no canal, tá? Porque é isso que importa, estarmos juntos, curtindo a Fórmula 1. Tamo junto, galera!